6 e 7. Não, ele é. Né? Ele é. Mas aí, Carter, conta pra gente aí quais são os principais desafios, assim, dessa escolha. Eu também queria te perguntar outra coisa. Questão de hater, como é que foi isso, assim? Já teve algum momento que você foi, tipo, meio que cancelado? Cara, E rolou aquela pressão, assim, de sentir alguma coisa, pô, vai dormir e fica, putz, velho, não era pra eu ter falado isso, ou sei lá. Cara, assim, primeiro, questão do hater, pra mim, eu ignoro completamente, assim, né, cara? Não... É só não responder. Hã? Só não responder. Ah, não me afeta. Eu tenho um limite, assim, de tolerância com o cara clubista, sabe? Porque eu sei que eu tô mexendo numa coisa que é muito cara pra ele, né? Mexe na emoção dentro dele. Aqui é... Né, tetra rebaixado. Não, mas... O cara já, né? Você viu que eu falei tetra rebaixado, ele já vermelho ali. Então eu sei que eu tô cutucando, e muitas vezes é no calor da emoção, né? O time acabou de perder ali e eu tô ali enchendo o saco. Então eu tenho essa tolerância, eu entendo, assim, que eu já tive do outro lado também, pô, dá vontade de dar um follow às vezes, né? Mas o cara que dá um follow nesse dia foi louco, no outro dia ele vai estar vendo eu zoar outro time e ele vai voltar, e volta sempre. Graças a Deus, né? Então, eu tenho uma tolerância, assim. Então, às vezes o cara fala uma coisa ali. Hoje em dia tem algumas ferramentas legais no Instagram. O Instagram é onde tem a minha principal base ali, né? Mas tem Twitter, né? Que é uma rede muito mais sanguínea, assim, muito mais fígado do que coração, do que cérebro, né? O Twitter é brabo, cara. Todo mundo fala. E o Twitter realmente é um território hostil. Mas... Território hostil, São Januário, né? Pra jogar lá tem que ter... Território hostil. O Thiago Galhardo, né? Ele sabe como é que é pra jogar lá. Exato. Então, desde o início, cara, eu nunca me abalei muito, eu nunca me concentrei nesses caras. Porque tem, cara, uma média muito superior de gente apoiando, cara, de gente elogiando, de gente, sabe, entrando na vibe. Muitas vezes eu tô falando no time do cara, o cara tá entendendo ali e ele tá no mesmo espírito. Então, eu procuro me concentrar nessas pessoas que estão... Você fala de um negócio atitude bem positiva. legal, né? Futebol, né? Então, é mais difícil ter hater. Agora, esses caras que... Não é não, viu? Não é nada, pô. Então... Não é, sabe por quê? Porque, sei lá, se o Vasco perde e aconteceu alguma coisa engraçada, ele vai sacanear. Se o Flamengo perde, ele vai sacanear. Então, assim, quem é flamenguista fica puto, quem é vascaíno fica puto. E no futebol tem, assim, janelas, assim, de... Porque, por exemplo, agora, né, a gente tá vivendo um momento, assim, que tem o Flamengo e o Palmeiras em ascensão, assim, o Palmeiras vem um ano destruindo todo mundo, né, com a possibilidade de fazer mais um ano histórico. Então fica muita evidência ali, assim, né? E eu sempre tive uma característica de ir um pouco assim na contra-maré, assim, às vezes tem um time se destacando muito, eu tô lá incomodando aquele time, mas não é tão bom assim. Então isso incomoda muitos caras, né? Tanto é que se você, eu queria uma vez pagar de repente a Ernst Young ou a Holder Contabilidade, fazer um levantamento, que você vai ver assim, olha, em 2015... parecia que o Carter não gostava do Cruzeiro, mas é porque o Cruzeiro estava ganhando o Brasileiro e eu estava estava repercutindo aquilo. Depois parecia que era o Corinthians, depois parecia que era o Flamengo, sabe? Cada ano muda, né, assim, o time que está mais em evidência. E é claro que hoje, por exemplo, eu tenho até falado bastante do Cruzeiro, ganhei uma camisa do Cruzeiro esses dias, e porque o Cruzeiro tá em evidência na Série B, 10 pontos de... O Augusto é Cruzeiro, 10 pontos de vantagem no segundo colocado, né? Mas o Cruzeiro passou 2 anos ali que a gente não tinha muito o que falar dos caras, né, bicho? Então, isso acontece muito, e nesse período, os caras costumam ali exprimir o ódio ali. Mas, como eu falei, não me afeta... argumento ad hominem, né, que quando você fala uma coisa que o cara te ataca você pessoalmente, né, e não ataca a sua ideia, né, pra mim é a confirmação da minha ideia, entendeu? Exato. Então não teve que falar da sua ideia, não foi pra você. Vou falar de mim. Então eu passo por aquilo aí como se não tivesse acontecido. E o cara que tá apoiando, eu faço questão de tentar responder na medida do possível, todo mundo, porque isso é importante também, né, essa comunicação. A internet às vezes falta um pouco de paciência, né, igual o Caio Castro falou aquele negócio lá que não paga na saída. Não. Que besteira que o pessoal dá tanto foco num negócio ridículo desse que o cara fala, né? O que pra ele foi ótimo, né, no final das contas. Pra ele foi bom, mas eu falo, mas poderia ser alguma coisa, né, mas eu fico puta, mais pesado, assim, puta também. com quem tá perdendo tempo ali, discutindo uma coisa tão... É porque é meio uma terra sem dono, sabe, sem internet, assim, as pessoas falam o que querem, assim, tipo, meio que sem responsabilidade, sabe, tipo... Isso eu acho que no futuro, cara, eu tive essa impressão de que a gente vai ter pelo menos mais controle, sabe?
Hoje em dia, assim, se o cara te ofende, assim, se for falar uma coisa mais séria, assim, o cara te ofendeu, te fez uma ameaça, né? Que acontece, né? Infelizmente acontece. O cara te ameaçou, né? Aí você tem que procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, e aí vai ter que, às vezes, quando o cara faz isso, normalmente ele tá ali num fake, você tem que pedir, de repente, Até achar quem é. sabe, uma quebra de sigilo, né, para descobrir o IP do cara, quem é a pessoa, identificar, é difícil esse processo. Então as pessoas acabam deixando isso de lado, né? Dá trabalho, pô. Mas, né, o direito não socorre aos que dormem. Se quiser ver esses objetivos assim realizados, você tem que se empenhar. E, por exemplo, se eu fosse parar para contar um por um os caras que estão me xingando lá, e processar todo mundo, eu vou fazer só isso. Então, cara, você tem que ter essa tolerância. Como eu te falei, o Instagram tem ferramentas legais, assim, para quem é criador de conteúdo, que te preserva, que restringe o cara. Deixa ele latir lá sozinho, que ele acha que tá latindo, mas ninguém tá vendo. Exato. É ótimo, ele continua te dando o engajamento, que você precisa disso, entendeu? Aí, daqui a pouco, lá na frente, você vê que ele melhorou, você tira a restrição, deixa o cara voltar a falar, entendeu? É assim, você vai controlando. No Twitter, quem tá no Twitter, silencia algumas palavras para melhorar a sua paz de espírito, entendeu? Mas é cada vez mais importante, na minha visão, você tá acompanhando, né, o que a sua base ele tá falando para você. Porque você não faz nada sozinho na internet, assim. No sentido de que, olha, eu adotei aqui essa linha e não quero ouvir ninguém. Não, cara, você tem que ouvir. Muitas vezes o cara tá falando um negócio que faz sentido. Então você tem que ter esse discernimento também, né? Então não pode totalmente também tapar os ouvidos. As críticas, você tem que tentar tirar alguma ensinamento das críticas também. Carter, você é clubista demais. Aí não é crítica, é elogio, né? Logo você, o maior clubista, eu falo, muito obrigado. Muito obrigado. Você está na página certa. Exato. Mas, Carter, você só fala desse time? Aí você tem que falar assim, não, peraí. Talvez eu tenha que realmente... Eu conquistei uma base aqui de seguidores que ela é muito diversa. Então tem que tentar falar de todo mundo, né? Eu sempre tive uma inclinação, que eu acho que não é tão comum assim, de falar um futebol fora do eixo, de falar dos times do Nordeste, né? Inclusive, falar do meu Gamão também, né? Gamão do Povão. Times que não estão ali no holofote, né? Sim. Não estão ali. Então, assim, eu tenho um compromisso com essa galera também. Vitória Colossal. Vitória Colossal. Eu vou no jogo do América de Natal agora, semana que vem. Qual que é o dia? Dia 28? Eu não sei qual que é o dia. Próximo final de semana, não sei se... Já é quartas, né? Se passar, já sobe. Se passar, já Quartas, sobe. Eu vou no jogo que pode ser o acesso do América. Jogo aí vai ser muito. Já está com todos os ingressos vendidos, né? E é um tipo de compromisso que eu tenho com os caras, assim. Então, o cara falou, você tá falando só, porra, Copa do Brasil, Flamengo, Corinthians, todo mundo fala. Cadê? Tá falando da Série C, da Série D? Eu procuro oferecer isso. E é um negócio que eu gosto também, né? Então, assim, acima de tudo, eu valorizo muito, assim, essa diversidade do futebol.